Olá, meu nome é Maria, eu sou a coordenadora do curso de Letras Português e Inglês. Olá pessoal, eu sou a Aline Campos, coordenadora do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Olá pessoal, sou o professor Helder, sou coordenador do curso de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre educação e direitos humanos. Bom, lembrando que os direitos humanos ele vem compor as relações diretas com a sociedade para a evolução da inclusão que nós estamos debatendo dentro da educação. E também lembrando que esses direitos humanos, quando estão constituídos legalmente, ordenados juridicamente, ou na nossa Constituição, né, que a gente fala, eles passam a ser chamados direitos fundamentais, além dos direitos humanos. Então, nós temos aí direitos fundamentais que devem ser cumpridos porque são normas, estatutos e regimentos. Então, como o professor Helder disse, né, o direito à educação é reconhecido como um direito humano fundamental. Garantir o acesso universal à educação é essencial para assegurar que todas as pessoas tenham oportunidades iguais de desenvolvimento pessoal e profissional. A educação ela desempenha um papel crucial na promoção e proteção dos direitos humanos, pois ela contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados na construção de uma sociedade mais equitativa. Bom, o que nos leva a refletir é que tipo de escola queremos, que tipo de educação estamos procurando desenvolver e, acima de tudo, né, que tipo de sociedade nós temos. Então, para que isso aí seja desenvolvido, nós temos que saber definir essas questões, essas problemáticas, o que nós queremos dentro do processo. Sim. O ensino-aprendizagem capacita os indivíduos a pensarem criticamente, questionarem os preconceitos e estereótipos e entenderem a importância do respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas, baseada nos princípios dos direitos humanos, que promovem a inclusão, respeitando a igualdade de oportunidades para todos, independentemente de sua origem étnica, de gênero, de religião, orientação sexual ou habilidades. Através da educação é possível combater atitudes discriminatórias e promover a compreensão mútua entre diferentes grupos. Isso contribui para a construção de sociedades mais justas, inclusivas e respeitosas. Como a professora Aline reforçou, eu vou voltar à questão. Os direitos humanos eles são direitos naturais, garantidos a todos os indivíduos. E esses indivíduos, independentemente da sua classe social, da sua posição social, da sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade, do seu posicionamento político, devemos garantir os direitos fundamentais a todos os indivíduos, a todas as pessoas. É na educação como prática de liberdade, na reflexão, que o indivíduo toma para si seus direitos como fatos de realidade. O grande diferencial neste momento encontra-se no processo educativo, ou seja, na transmissão de conhecimento anteriormente adquiridos em vivência social que cada região ou país carrega consigo como história. E é por isso que a educação, seja ela familiar, comunal ou institucional, se constitui como um direito humano, pois através dela que reconhecemos, comunicamos, ou seja, os elementos que nos cercam enquanto indivíduos sociais. Aliás, o movimento da história se faz possível através da transmissão às novas gerações das aquisições prévias da cultura humana, isto é, através da educação. Só para reforçar, lembrando que a nossa educação é um reflexo da nossa sociedade. Então, nós estamos também mudando a nossa educação também com a mudança de estrutura da nossa sociedade vigente. Essa estrutura ela acompanha, permeia, esses avanços que nós estamos vendo, um avanço tecnológico, avanço na educação, avanço dentro desse processo, desse mundo globalizante que vem vindo, pedindo novas mudanças e novas gerações. Então, também é importante ressaltar que uma educação eficaz,
baseada nos direitos humanos, ela requer esforços coordenados entre governos, instituições educacionais, organizações da sociedade civil e a comunidade em geral. Nesse processo desse desenvolvimento dessa sociedade justa e sociedade inclusiva, a educação também tem que ser justa e inclusiva para que ela permeie, para que ela continue fazendo com que a sociedade se desenvolva, para fazer com que as pessoas modifiquem os seus pensamentos e que haja dentro desse processo uma pessoa se colocar no lugar da outra. E aí ela vai entender melhor o processo que estamos falando aqui. A hora que eu me coloco e eu entendo a outra pessoa, não significa que eu estou convencendo daquilo, significa que eu entendo o pensamento dela. E ela tem que entender também o meu pensamento. Isso é um processo de cidadania e de uma reflexão de uma sociedade que tem dentro dessa sociedade pessoas pensantes. Muito bem colocado, professor Helder. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, que compreende o direito de ir e vir, de opinião e expressão, de crença e culto religioso, de brincar, praticar esportes e divertir-se, de participar da vida comunitária sem discriminação. É dever de todos velar pela dignidade de ambos, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento. Ao mesmo tempo, o Estatuto prevê que toda criança e adolescente tem direito à educação, sendo a sua obrigação, visar o pleno desenvolvimento da criança, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita nas proximidades de sua residência, e é também dever do Estado assegurar o ensino fundamental obrigatório e gratuito, segundo o artigo 208 da Constituição. Da mesma forma, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, E os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, o dever de comunicar ao Conselho Tutelar, que é criado a partir desta lei, quando houver maus tratos, faltas injustificadas, e elevados níveis de repetência. Bom, como a professora Aline estava falando, dentro da Constituição nós temos 5 gerações. 3 dessas gerações dos direitos fundamentais estão bem estabelecidas na nossa Constituição. A primeira geração é a liberdade, que é o artigo 5º da Constituição. A segunda geração é exatamente da igualdade. Então nós temos uma sociedade igualitária, onde tem os direitos sociais estabelecidos. Aí a terceira geração é a fraternidade e solidariedade. A quarta geração é a questão da democracia, da informação e do pluralismo também político. E a quinta geração, que nós estamos permeando dentro desse processo dos direitos fundamentais e direitos humanos, é a questão do direito à paz. Lembrando que a paz não é só ausência de guerra. A pessoa fala paz é guerra. Não. Viver em paz é viver junto com as pessoas e suas diferenças. Independente do sexo, de raça, de língua, de religião, de cultura, enquanto a gente souber respeitar esse processo, aí nós teremos os direitos universais fundamentais garantidos. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o ECA, Então, o ECA, como todo mundo já sabe, Estatuto da Criança e do Adolescente, em suas disposições preliminares, afirma que a Lei 8.069, de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, é dever da família, comunidade, sociedade e do poder público assegurar os direitos de vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.
Estes direitos serão prioritários nas políticas públicas. Nenhuma criança ou adolescente deve sofrer negligências, discriminação, exploração e etc. Então, a educação ela pode desempenhar um papel na prevenção da violência, da exploração das pessoas, né, tendo essa liberdade com os professores, né, até a criança chegar no professor. A escola também tem contato com essa família e prevenir esses fatos que, infelizmente, hoje acontecem muito no nosso país. E lembrando que a professora Maria falou também, né, a questão do bullying nas escolas. Sim, né? o bullying ele é muito presente ainda, né? Então, nós precisamos modificar tudo isso. E o ECA é o estatuto que vem ser vigente, condizente com as nossas normas e leis, ou ordenamentos jurídicos que a gente fala, né? Agora, e aí é que vem a questão, que sociedade nós estamos? O pessoal falou da nossa sociedade de informação. Né? Se fosse uma sociedade de informação, nós não teríamos tantos processos de violência assim por diante. É a sociedade do conhecimento ou é a sociedade da ignorância? Então, lembrando que essa sociedade da ignorância ela tem alguns fatores. A arrogância, a subestimar as pessoas, então a superioridade da pessoa com a outra. Então, essa sociedade da ignorância, ela está permeando aí e apagando as outras sociedades dentro do contexto. É a sociedade do conhecimento. Então, nós precisamos ver até onde nós vamos nesse processo. Assegurar o direito à educação significa não só o acesso e a permanência, mas a qualidade do ensino, estruturas escolares, né, adequadas, condições básicas de trabalho aos profissionais da escola, enfim, tornar as leis um fato, ou seja, sair do contexto e se direcionar para o contexto. Sendo assim, o acesso e a permanência se configuram como sendo uma das discussões que permaneiam, né, os direitos humanos voltados à educação. Porém, existem aquelas que se concentram, né, no âmbito moral e ético, defendendo que estes valores deveriam se apresentar como inerentes ao processo educativo. Ou seja, não se trata do como ensinar ou do que ensinar, mas a partir dos quais princípios está baseada a educação. Reforçando a questão do ECA, que a professora Aline coloca, ele veio com o estatuto para prevenir a agressão à criança, para prevenir toda uma problemática dentro, não só na escola. O ECA ele vem defender a criança dentro da sua própria casa, dentro da sociedade onde ele vive, dentro do bairro, da comunidade onde ele vive. Então, para que isso ocorra, nós temos que colocar essa estrutura do ECA também dentro da educação, dentro das escolas, para que a sociedade saiba o que acontece e para evitar danos a essas crianças. Sim. Então, né, como a gente estava falando do ECA, o ECA ele deixa expressamente previsto que o direito à educação é um direito subjetivo. Com isso, ele diz que a criança pode, através dos seus pais ou do próprio Ministério Público, exigir concretamente que o Poder Judiciário determine a sua matrícula, inclusive em uma escola próxima à sua residência. Isso faz que permita o acesso ao ensino já na primeira infância, tá? Isso é já na primeira infância e é de suma importância para que a criança ela tenha um desenvolvimento social mais concreto, né? Que ela consiga ter esse ambiente escolar onde ela possa conhecer outras culturas, ter esse desenvolvimento com mais facilidade. Lembrando que a professora Maria falou também que o ECA não se faz sozinho. Sim. É uma relação família, escola, sociedade. Então, essa relação ela tem que estar harmoniosa para que todos estejam falando a mesma linguagem, para que todos sigam o mesmo caminho. Então, ao fazer isso, a gente consegue prever e prevenir outros fatores para que não aconteçam. E aí a gente tem a criança sendo tratada como criança dentro desse desenvolvimento na educação. Conjunto, né? Todos envolvidos.
O poder público deve assegurar à criança e ao adolescente o acesso ao ensino fundamental de forma gratuita, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na idade apropriada, né? Também é o papel dos governantes proporcionar aos alunos do ensino fundamental material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vale destacar que o ensino fundamental é obrigatório a partir dos 6 anos de idade, tá? Sendo um dever dos pais ou responsáveis matricular seus filhos na rede regular de ensino. O ECA determina também que seja realizado atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, né? E de preferência que esse serviço seja ofertado na rede regular. O que a professora Aline coloca dentro disso aí sim, nós já temos uma problemática para ser desenvolvida. Então, nós temos, para resolver essa problemática, nós temos que ter uma vontade da mudança. Essa vontade da mudança parte de todas as pessoas, todos os indivíduos, não é só dentro da escola. Então, a partir da vontade dessa mudança, a partir da vontade dessa efetividade desses contextos, a gente vai ter uma expectativa. E, obviamente, que vai vir cobrança. Então, toda geração de expectativas gera uma cobrança, e essa cobrança gera uma angústia, né? Um desespero, não vou dar conta, não vou fazer, estou fazendo certo, né? É um desenvolvimento. A parte final é a realização, é a conquista do processo feito. Na hora que nós temos a conquista, todo o resto é fácil. Então, mas se eu não tiver mudança, não tiver vontade da mudança, não tem ponto de partida. Com certeza. Agora nós vamos entrar no assunto, ainda sobre os direitos humanos, né? Mas vamos falar um pouco sobre a inclusão. Então, nos termos do artigo 27 da Lei número 13.146 de 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido com a efetivação de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais também, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, a escola, né, a inclusão, ela tem que ser num todo, onde o aluno tenha recursos numa escola, onde ele consiga desenvolver, né, o seu intelecto, as suas habilidades físicas, sensoriais e também o social. O que a professora Maria fala, né, que nós temos aí duas coisas. Uma são as tecnologias assistidas. Nós temos aí os processos de como melhorar a autonomia das pessoas com deficiência, como fazer a mobilidade melhor, como fazer a acessibilidade nesse processo, como as pessoas podem se inserir e ser incluídas dentro desse processo com tecnologias assistidas. Mas também existe o lado social, né? E aí vem aqui a falta de respeito, por exemplo, a uma vaga de pessoas com deficiência. 5 minutinhos, eu estou trabalhando, todo mundo trabalha, todo mundo tem 5 minutos, mas é um direito dessas pessoas, desses indivíduos. E ao fazer isso, eu estou tolhendo esse direito. Então, quando eu falo assim que a educação ela extrapola os muros da escola, é exatamente isso. A sociedade tem que ser justa, então a sociedade tem que entender que os 5 minutos não são 5 minutos, é um desrespeito. E aí a gente tem que respeitar, né, essas condições. Então, como que eu vou dar autonomia às pessoas com deficiência se dentro da nossa sociedade a gente não dá essa autonomia, não tem o respeito a esse processo? Sim. Então, a educação por si só, ela não vai resolver, enquanto a sociedade também não... Isso é do seu papel, né? Exatamente. Percebe-se que a educação desempenha um papel crucial na conscientização sobre questões ambientais, econômicas e sociais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável, que também é um aspecto dos direitos humanos, né? Atua também na prevenção da violência e exploração, capacitando as pessoas a reconhecerem e
resistirem a situações de abuso, promovendo a autodeterminação, né, e a segurança. Só lembrando que a professora Aline fala também, a ONU tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lá estão descritos, e a educação para todos é uma delas, a educação da fome e assim por diante. Então, nós já temos tudo isso normatizado, tudo isso em forma jurídica, vamos colocar assim, né, para ser seguido. A gente tem que seguir. Então, é o que eu falo. Dentro da escola, a gente faz uma prática, fora não tem, fica difícil se trabalhar e conscientizar as pessoas para isso. Então, a sociedade, junto com o contexto educacional, tem que formar esse cidadão pleno dentro dessa estrutura. Exato. Sim, perfeito. Né? E também, pessoal, é importante destacar que uma educação eficaz baseada nos direitos humanos requer esforços coordenados entre governos, instituições educacionais, organização da sociedade civil e a comunidade geral. Além disso, os currículos devem incorporar princípios de direitos humanos, garantindo que os estudantes compreendam e valorizem esses princípios desde cedo. Então, reforçando aí, assim, primeiro eu preciso saber, né, e colocar no lugar dos outros. Então, a gente vai ter uma empatia, né, se colocando no lugar dos outros, mas sem cobrar, sem julgar, né? Não. Eu preciso só entender as pessoas. A partir do momento que eu entendo as pessoas como elas são, e elas me entendem como eu sou, eu não quero... Nós estamos já dando um passo para a gente ser mais resiliente, ser mais flexível dentro desse processo. E não ser do jeito que eu quero, não ser do jeito que o fulano quer, ou tal pessoa quer. E sim, dentro de um processo democrático, dentro de um processo de cidadania que se desenvolva. Então, a palavra-chave é o desenvolvimento desse processo para que a sociedade, a escola, família, assim por diante, se interajam e criem esse movimento para a gente poder trabalhar também melhor. Na escola, né, quando você é o professor, você não vai lidar com uma pessoa, são várias, né? Então são várias culturas, são várias bagagens que você vai aprender a como lidar com eles, a respeitar e passar esse conhecimento também, para que isso continue sendo algo pleno, né? Que consiga levar isso para a vida. Muito bem colocado, professora Marina. A educação em direitos humanos é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Nas escolas, essa educação pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e reflexivos, capazes de analisar a realidade à sua volta e questionar as desigualdades e injustiças presentes em nossa sociedade, né? Para isso, é necessário promover a educação de direitos humanos de forma efetiva, por meio de estratégias que estimulem a reflexão crítica e o respeito à diversidade. É importante oportunizar atividades práticas, como debates, palestras, oficinas e projetos comunitários, que estimulem a reflexão crítica sobre as questões sociais e a promoção dos direitos humanos, né? Bom, só para... as diferenças existem e têm que ser respeitadas. Sim. As desigualdades não. As desigualdades a gente tem que diminuir para que a gente consiga essa sociedade mais justa, mais efetiva, mais inclusiva, para que a gente possa ser mais democrático e com a maior cidadania possível dentro desse processo da nossa Constituição inserida a partir de 1988. Então, a ONU também, nós já falamos aqui, que a ONU também já tem esse papel, então a gente só está reforçando os papéis dos ordenamentos jurídicos que estão nas normas, nas legislações, dos estatutos, que a gente tem que seguir e também a sociedade deveria fazer esse papel efetivo. E é isso que a gente precisa levar para as escolas, gestores, futuros professores e atuantes, que existem esses direitos, né? Que todos precisam conhecê-los e que eles precisam ser garantidos. Então, aos professores, gestores, funcionários, famílias, esses direitos eles precisam ser garantidos na vida do aluno, né? Do educando,
para que ele consiga levar uma vida mais, assim, empática, né, com o outro, para conseguir levar mais empatia para a nossa sociedade. Com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Até breve.